Olá, minha irmã, meu irmão, caríssimos jovens, casais, adultos do Movimento Emaús, do Secretariado de Florianópolis. Mais uma vez tenho a graça de estar aqui com vocês para lhes apresentar alguns comentários das leituras da Palavra de Deus do 26º domingo do Tempo Comum deste ano A, em que nós, na maior parte dos domingos do Tempo Comum, estamos lendo o Evangelho de São Mateus, conhecido como o Evangelho da Justiça do Reino, escrito para cristãos provenientes do judaísmo, que conheciam as promessas e profecias, a linguagem, a cultura da revelação de Deus ao povo de Israel. Escrevendo para esses cristãos, Mateus quer apresentar o verdadeiro Israel, o novo povo de Deus, e Jesus como o Messias prometido para o povo da primeira aliança. Neste domingo, nós celebramos o domingo da Bíblia, o último domingo do mês de setembro, pela proximidade com o dia 30 de setembro, que é o dia de São Jerônimo, que foi quem, lá no final dos anos 300, início dos anos 400, traduziu toda a Bíblia, o Antigo Testamento da língua hebraica, o Novo Testamento da língua grega, traduziu tudo para o latim, que era a língua conhecida da época, a língua vulgar, que todo mundo conhecia, facilitando assim o acesso à palavra de Deus. É de São Jerônimo a frase: ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo. Ignorar a palavra de Deus é ignorar o Cristo. Por quê? Porque Cristo é a palavra de Deus que se fez carne em Jesus de Nazaré. Vamos começar com a oração do dia, a oração da coleta. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Vamos começar com o Evangelho. Vocês lembram que, para o domingo passado, eu havia falado que nesses 3 domingos, domingo passado, esse domingo agora e o domingo próximo, nós estamos lendo as 3 parábolas da vinha. Domingo passado, os convidados a trabalhar desde a primeira hora até a última hora na vinha do Senhor. Nesse domingo vamos ouvir a parábola dos 2 filhos convidados a trabalhar na vinha do Pai. Domingo que vem nós vamos ouvir a parábola dos vinhateiros homicidas, que matam os enviados do Senhor da vinha. Então, o Evangelho de hoje é a parábola dos 2 irmãos. Um que diz não e vai trabalhar na vinha, outro que diz sim e não vai. Vamos ouvir. Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Jesus está em Jerusalém. É bom considerar o seguinte, que, diferentemente do Evangelho de João, no qual Jesus vai a Jerusalém na sua vida adulta umas 4 vezes, nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, na sua vida adulta, Jesus vai a Jerusalém apenas uma vez, a última vez em que ele foi confrontado com os chefes do templo e foi levado à morte. Jesus então disse aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo, que pertenciam à classe dos saduceus, famílias ricas, umas 200 famílias super ricas do povo de Israel. Eram donos dos açougues, do comércio, grandes latifundiários, controlavam o templo, enriqueciam-se no templo, porque os sacrifícios no templo eram feitos de animais, ou eles vendiam os animais lá nas suas propriedades, e o fiel trazia até o templo, ou vendiam ali mesmo no templo, com isso ganhavam. Dependendo do tipo de sacrifício, muita carne sobrava e ia para os açougues deles. O comércio da cidade, o turismo da cidade, nas mãos deles. Eles se enriqueciam,
com a própria religião, a religiosidade do povo no templo de Jerusalém. E eles resistiram sempre à pregação de Jesus. E aqui então Jesus está em Jerusalém e entra em conflito, em confronto aberto com eles, com os chefes religiosos dos judeus. Jesus pergunta: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Aqui, vocês lembram que domingo passado nós já falamos que a vinha representa o povo de Israel. E a igreja é agora a nova vinha. No povo de Israel, o Senhor é o dono da vinha, Deus é o Senhor da vinha. E Deus mandou o povo de Israel anunciar a todos os povos a verdade de Deus. Deus pediu ao povo de Israel fidelidade, compromisso com a aliança. Eles diziam sim, sim, mas não cumpriam. Jesus, então, ao perguntar para eles o que vos parece e contar essa parábola, Jesus está querendo pegar no pé deles, que eles reconheçam que eles são o povo de Israel que não aceitou a salvação, não reconheceu o Messias. Vamos ouvir de novo essa parábola, que é muito interessante, porque agora vem a pergunta de Jesus, a pergunta depois da parábola. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Agora veja a pergunta de Jesus. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. O que Jesus quer dizer? Que eles dizem sim, 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 conhecem a lei, conhecem os mandamentos, conhecem a aliança, conhecem a revelação de Deus, mas não praticam. É uma religião de cabeça, uma religião de teoria. Enquanto que os pobres, as multidões, Jesus se refere explicitamente às prostitutas e os publicanos, que eram cobradores de impostos em favor do Império Romano, considerados impuros, grandes pecadores, Jesus diz: as prostitutas e os publicanos vos precedem no reino de Deus. Porque eles aparentemente dizem não, mas aceitam, acolhem com alegria o anúncio do reino de Deus. De fato, os primeiros a acolher o reino de Deus foram os pobres, as multidões, os pecadores. Então, quem é que faz a vontade de Deus? Aqueles que são pecadores, mas que se reconhecem pecadores, que se arrependem, pensou melhor e foi praticar a vontade de Deus. E não aqueles que estão sempre ali, conhecem tudo, sabem tudo, mas não praticam. Sim, Senhor, pode deixar, eu vou fazer, mas não vão. Então, Jesus pegou no pé deles, quando eles mesmos reconheceram que eles não fazem a vontade de Deus. E Jesus continua: porque João Batista veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Muito menos vão crer no próprio Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus feito homem para nos salvar. Vamos à primeira leitura do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel exerceu seu ministério no exílio, na primeira leva de exilados da Palestina para a Babilônia. Lá no exílio, sem terra, sem lei, sem templo, sem acesso ao conhecimento das Escrituras, o povo
perde a fé, corre o risco de se esquecer de Deus. O profeta Ezequiel no exílio, estamos entre os anos 590, 570, mais ou menos. O profeta Ezequiel é aquele que consola o povo, mas também chama a atenção do povo a manter-se firme na fé. Sobretudo porque o povo, no exílio, achava que não estava certo de eles, no exílio, estarem pagando os pecados, os erros dos antepassados. Por isso, a leitura começa assim. Assim diz o Senhor, Ezequiel 18, 25 a 28. Assim diz o Senhor, vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Olha a arrogância do povo, dizer que Deus está errado, porque eles, no exílio, estavam pagando os pecados dos antepassados. Deus diz, escuta, quem é que está errado? É a minha conduta? A conduta do Senhor não é correta, vós dizeis. Vós, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Será que vocês não têm pecados também? Não foram vocês que desobedeceram à aliança e foram trazidos lá da terra de Israel, da Palestina, aqui para a Babilônia? Continua. Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Porque ele era justo e deixou de ser justo. Se tornou perverso, abandonou a justiça. Se ele morrer, ele está pagando o preço do mal que fez. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Aquele que se converte vai viver. Como vai dizer depois Jesus, no dia da ressurreição de Lázaro, mesmo que seja morto, viverá para sempre. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. O pecador, arrependido, viverá para sempre. O Papa Francisco insiste, nem interessa tanto que nós sejamos pecadores. Aliás, é claro, não devemos ser pecadores. Mas, quando o pecador arrependido se arrepende, Deus está sempre disposto a perdoar. Padre Orlando Brandes, depois se tornou bispo de Joinville, depois de Londrina e agora está em Aparecida, que foi meu professor, ele dizia sempre o seguinte, o pecador quando cai e se levanta, quando se levanta, já é santo de novo. Então, arrependido já é santo de novo. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Filipenses. Já falamos dos Filipenses na semana passada, só vou repetir rapidinho aqui. São Paulo conheceu a cidade de Filipos no ano 49. Lembrando que Jesus morreu no ano 30, estamos à distância de 19 anos da morte e ressurreição de Jesus. E São Paulo escreve para eles com muita paixão, muito amor, muita cordialidade, porque São Paulo tinha um grande carinho pela cidade de Filipos, que foi a primeira cidade da Europa a ser evangelizada. E eles colaboravam muito com as obras sociais de Paulo. Então, Paulo escreve para eles, da prisão em Éfeso, São Paulo escreve para os filipenses. Filipenses 2, 1 a 11. A carta se divide em 2 trechinhos. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. São Paulo como que provoca, né? Se existe consolação, se existe alento, se existe comunhão, se existe ternura, como quem diz, se vocês são bons mesmo, no amor, na ternura, na compaixão, então, tornai então completa a minha alegria. Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Talvez também pelo seguinte, porque em Filipos a população era de veteranos do exército de Roma, e a cidade de Filipos era quase que uma miniatura de Roma, com todos os direitos civis, todas as coisas
lindas, maravilhosas, de uma cidade rica como era a cidade de Roma. Talvez esses filipenses fossem um pouquinho assim, orgulhosos, né, vaidosos da sua posição social. Paulo diz: tornai completa a minha alegria, unidos no mesmo amor, em harmonia, vivendo na unidade. Nada façais por competição ou vanglória. Competição, vanglória, quem é mais, quem sabe mais, quem pode mais. Mas, com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante. Não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Olha a diferença do mundo de hoje, né? Cada um para si, tirar vantagem para si. Eu sou o dono, eu sou o centro de tudo, eu é que sei, eu é que faço, eu é que decido. São Paulo diz, considera que o outro é mais importante. Pensa no bem do outro, na felicidade do outro. Agora vem a segunda partezinha da leitura, que é uma espécie de hino cristológico, um hino de São Paulo, possivelmente um hino conhecido da cidade de Filipos, das primeiras comunidades cristãs. São Paulo diz: tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. O mesmo sentimento de Jesus, como a música do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou, sentir, sofrer, pensar, desejar, falar, ensinar, sofrer, como Jesus. Os mesmos sentimentos que existem em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Vou fazer uma reflexãozinha aqui, porque aqui tem um movimento de descida. Jesus, sendo Deus, sendo de condição divina, não se avantajou, não se orgulhou da sua... Sabe com quem está falando? Aqui é Deus, sou Deus. Não, Jesus não se avantajou da sua condição divina, mas esvaziou-se. Depois, mais adiante, vai aparecer de novo a palavrinha humilhou-se. Despojou-se, rebaixou-se. Tem algumas traduções que dizem aniquilou-se. Desses verbos aqui, a teologia tirou a palavrinha kenose, kenosis em grego, kenose, que significa humilhação, rebaixamento, despojamento. Esse é o jeito de Deus ser em Jesus Cristo, rebaixar-se, humilhar-se. Em vez de orgulhar-se, avantajar-se, o jeito de Deus ser é humilhar-se, rebaixar-se. Então veja um movimento de descida, sendo Deus, humilhou-se, fazendo-se homem, fazendo-se servo até a morte de cruz. Um movimento de descida. Por isso, porque ele fez esse movimento de descida, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, porque ele fez esse movimento de descida, agora Deus Pai o põe num movimento de subida da humanidade, da morte de cruz. Agora ele é elevado à condição divina e vai ser glorificado nos céus, na terra, em todo lugar, com o mesmo nome de Deus. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É um convite que é feito também para nós. Não nos avantajarmos, queremos competir, mostrar que somos mais, que fazemos mais, que trabalhamos mais, que colaboramos mais na igreja, que sou isso, sou aquilo, mas ter a humildade, saber descer ao lugar onde as pessoas estão, os pobres, os pequenos, os pecadores, pessoas frágeis no entendimento das coisas de Deus, aproximar-se das pessoas como Jesus Cristo fez conosco, como Jesus Cristo fez e faz contigo. Assim também humilhar-se, sabendo que quem faz esse movimento de descida será elevado para a glória de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, acolhamos então a palavra de Deus neste domingo da Bíblia, aprendamos a ler
meditar, refletir, orar, praticar a palavra de Deus, porque essa palavra que entra nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, ela vai lá dentro do nosso coração e vai nos configurando, nos conformando para sermos, como diz São Paulo, semelhantes a Cristo, termos os mesmos sentimentos, a mesma prática, a mesma vida do Senhor Jesus Cristo. Abençoe-te, minha irmã, meu irmão, o nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o vigiador, me deste o amor do teu amor.